Olá, engenheiro, arquiteto, construtores e estudantes de engenharia e arquitetura. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Rivelo e eu sou engenheiro civil. No vídeo de hoje estarei falando um pouquinho sobre alguns tipos de lajes, na qual mais se adequa no seu tipo de obra. Vamos lá para o vídeo dar uma olhada nesses tipos de laje? Bora lá! Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos das lajes existentes e não vou estar entrando aqui nesse vídeo sobre os seus cálculos e sobre os seus dimensionamentos da laje, certo? Vou estar aqui falando sobre algumas vantagens e desvantagens de se utilizar o modelo de laje, correto? Vamos lá. Os principais tipos de laje existentes. Temos como lajes existente que mais se utilizam aqui no Brasil, né? Temos as lajes maciças, que se utiliza bastante, laje treliçada, nervuradas, cogumelo, laje lisa, as lajes alveolares, a laje bubble deck, steel deck e as lajes protendidas. Vamos lá falar um pouquinho de cada uma dessas. Lembrando que na sua construção é importante ter o seu planejamento bem controlado, feito um cronograma para que sua obra, sua construção não atrase, gerando lá um desconforto, gerando um custo elevado. Para isso, a importância de se planejar antes de executar qualquer tipo de obra, beleza? Vamos lá, falar um pouquinho da laje maciça. Bom, antes de adentrar na laje maciça, eu vou explicar a diferença de pré-moldado para pré-fabricado. Bom, as denominações de pré-moldado e pré-fabricado são, na sua maioria das vezes, tidas como sinônimos. A NBR, que fala sobre isso, a NBR 9062, faz uma distinção entre elas, em base do controle da qualidade da execução do elemento e no seu local de produção. O elemento pré-fabricado vai ser aquele elemento, deixa eu até marcar aqui, o elemento pré-fabricado é aquele que se enquadra e atende aos requisitos mínimos de mão de obra qualificada e matéria-prima ensaiada e certificada. Agora, já o elemento pré-moldado, o que ele é? Em que controle da qualidade já é menos criterioso que o elemento pré-fabricado. Já não precisa ter um ensaio ou ter lá um certificado. Então, dá para distinguir a diferença de pré-fabricado para pré-moldado. Beleza? Bom, vamos lá. Laje maciça. Aqui temos três figuras, né, de laje maciça, na qual a gente pode averiguar aqui na primeira foto aqui a preparação para concretagem já, né? Toda a armação feita com alguns modelos ali para os serviços términos para a própria concretagem. Averiguamos também a importância, né, da segurança do trabalho. Temos aqui um trabalhador com cinto de segurança, os equipamentos de proteção, importante, né? Trabalho à altura, está todo resguardado na segurança. Aqui na outra figura temos a preparação, a armação e aqui um modelinho na qual temos aqui a relação de escoramentos, na qual a utilização dessa laje se utiliza bastante escoras, certo? A gente vai adentrar um pouquinho falando dessas lajes maciças, vamos lá. Bom, a laje maciça é culturalmente a mais utilizada no Brasil. O vão varia entre 4 a 7 metros, respectivamente. Temos com 28 dias, né, para o concreto atingir sua resistência máxima de cura. Lembrando que para desformar não necessariamente necessita esperar os 28 dias. Existe no mercado já produtos com que acelere a pega do concreto para atingir sua resistência, para agilizar a obra e seguir no seu cronograma.
É utilizada a laje maciça quando não há necessidade de vencer grandes vãos, certo? A laje maciça é utilizada para pequenas residências, né? Como a gente vê construções residenciais, por exemplo. Vamos falar um pouquinho da vantagem e das desvantagens desse tipo de laje. Como vantagem, a gente tem que a estrutura pode ser trabalhada em diversos formatos de projeto, são mais resistentes a rachaduras. Já como desvantagem, a gente tem que ela provoca um maior desperdício de material. Pois bem, na sua concretagem, nós precisamos, né, de formas, precisamos de escoras, e isso, após a concretagem, realmente gera um desperdício bem elevado. A sua estrutura de laje é bem pesada, em comparação com os demais tipos de lajes existentes, né? E também é um custo elevado, o peso também é bem considerável em relação às outras. Bom, laje treliçada. A laje treliçada, né, é uma laje bem vista, bem utilizada aqui na nossa região, na qual a gente tem a utilização do EPS, fazendo com que a estrutura fique mais leve, e também as lajotas cerâmicas, né? E o interessante nesse tipo de laje treliçada é como o mercado vem se atualizando, vem procurando se industrializar para facilitar o manuseio e a construção. Já existe modelos de vigota na qual ela é treliçada. Isso é um fator bem interessante e bem prático, né? Porque normalmente quando a gente utiliza essas vigotas, a gente compra o. Eles fabricam esse concreto e até o tempo de concretagem para chegar na obra toma tempo. Portanto, quando o mercado se atualiza com inovações, isso é muito gratificante, né, para a construção em geral, facilitando bastante. Lembrando que na laje treliçada tem toda a relação, né, de alguns quesitos na qual essa treliça em formato de T ela tem que seguir, né, uma NBR, né, de alguns requisitos, na qual é a NBR 14.860, SU1, para laje pré-fabricado. Lembrando, na laje maciça, a gente segue a NBR 6118. Vamos ver aqui um pouquinho da laje treliçada. Produzida através de processos industriais, são projetadas de forma criteriosa para que tenham resistência e leveza. Seu funcionamento é unidirecional e equivalente às lajes nervuradas, armadas em uma única direção. As vigotas possuem a forma de um T, como mencionado ali, invertido, cuja altura varia entre 8 a 9 centímetros, e da laje correspondente a soma das alturas de blocos com o capeamento, né? A laje treliçada pode ser utilizada para vencer vãos de até 12 metros de comprimento, fácil transporte, leve, execução agilizada e não necessita de mão de obra específica. Redução de demanda de materiais de escoramento e formas da obra. E assim, redução de geração de resíduos na sua construção. Realmente, esse tipo de laje tem esses benefícios. Vamos ver um pouquinho das vantagens dela e desvantagens. Como vantagem, a gente vai ter o seu isolamento térmico e acústico, a facilidade nas instalações de conduítes, a fácil armação da laje, pouco desperdício de material e rapidez em sua montagem. Como desvantagem, vamos ter os materiais de enchimento, no qual são bem frágeis em seu preparo, no caso, os blocos cerâmicos, as lajotas, na qual, quando para enchimento do concreto,
a gente vê bastante essas lajotas sendo quebradas. E na laje treliçada, pessoal, é importante a gente averiguar a utilização corretamente dos escoramentos, porque um passo falso na sua concretagem, um mau escoramento, pode resultar em acidente de trabalho, na qual é perigoso. Então, de olho nisso, certo? Laje nervurada. A laje nervurada, como a gente pode averiguar aqui na foto, na imagem, tem aqui bem interessante, vamos falar um pouquinho dela. A laje nervurada é uma solução estrutural ideal quando se pretende executar grandes vãos de laje, como shopping e hospitais. Em grandes construções, ela é bem utilizada, por vencer grandes vãos. Com ela é possível a construção de grande distância entre pilares, sem a utilização de vigas, pois a nervura melhora a inércia da laje e com a redução significativa no consumo de concreto. Existe aí uma economia em relação a isso. A laje nervurada é uma ótima solução para a redução do consumo de materiais quando a obra apresenta grandes vãos, em geral acima de 5 metros, e cargas elevadas. Vamos ver um pouquinho das suas vantagens e desvantagens. As vantagens da laje nervurada: facilidade em sua montagem, maior velocidade em sua execução. Como desvantagem, vamos ter maior controle em sua concretagem, dificuldades na compatibilização com instalações e vedações, certo? Lembrando que importante, né? Um controle na sua concretagem, ter gente técnica para não ocorrer problemas na sua obra. Laje cogumelo, laje lisa. Existem especificações na qual no desenho aqui a gente pode averiguar, né? Por exemplo, a laje cogumelo aqui, a utilização do capitel, isso nos próximos slides vamos averiguar melhor qual é a distinção de capitel, quando utilizar e quando não. Pilar de canto, laje lisa, tá vendo? Como não tem, aqui já tem capitel, aqui não tem. Aqui uma planta. Bom, vamos ver um pouquinho sobre a laje cogumelo. Ela economiza em média cerca de 30% de concreto e aço na área nervurada. Esse tipo de estrutura é comum em áreas como estacionamentos e garagens. A gente vê bastante esse tipo de laje em prédios, onde tem o nível térreo, né, de garagens. Por vencer exatamente grandes vãos, né, cerca de 7,5 metros, correspondente, bem considerável. Utilizar uma estrutura de cogumelo irá lhe proporcionar uma produtividade em obra maior, principalmente durante a montagem do escoramento, tendo em vista que ele será montado apenas horizontalmente, já que a estrutura não irá utilizar vigas sobre as colunas. Bom, as vantagens e desvantagens da laje cogumelo. As vantagens: a maior produtividade na obra, tendo em vista na montagem de escoramento, apenas horizontalmente. Vencer grandes vãos, de até 7,5 metros. Facilidade na passagem de tubulações e dutos. Como desvantagem, a gente vai ter o custo elevado da obra e o fator punção. O que é o fator punção? Punção é quando o pilar atravessa a laje, perfura. Temos aqui o pilar, aqui está a laje, na qual o pilar ele perfura a laje. E como resolver esse problema? Bom, para poder estar resolvendo esse problema, tem algumas soluções, na qual aumenta a dimensão do pilar, ou a construções de capitéis, como a gente viu ali um pouquinho mais cedo. Quando se constrói capitéis, é a utilização mais adotada para resolver esse problema de punção. Em outro vídeo, eu vou explicar melhor, vou adentrar melhor sobre a importância, eu vou mostrar
relação de cálculo, quando passa, quando não passa. Isso fica para um outro vídeo, beleza? As lajes alveolares. Essas lajes também bem interessantes, como podemos analisar a importância, né, da segurança do trabalho. Sempre precisa estar acompanhando. Temos aqui o cinto de segurança, esse tipo de laje sendo bem provavelmente transportado por uma grua. Podemos ver que por chapas, né, compensado. Aqui a cinto de segurança, isso é bem interessante, a gente está analisando também, né, dentro de obra, os EPIs e tudo mais. Vamos falar um pouquinho desse tipo de laje, aqui a utilização dela sendo transportada por cabo de aço. Vamos lá. As lajes alveolares são de aplicação comum em shopping centers, hipermercados, escolas ou estacionamentos e outras estruturas que requeiram grandes vãos. Constituem um tipo de cobertura composta de painéis de concreto em alvéolos longitudinais de dimensões pré-definidas já em projeto, sem a necessidade de escoramento. São fabricados na largura de 1,25 m, com altura de 16, 21 e 26 metros. Você vê o tamanho que é. Podendo vencer grandes vãos, dependendo dos seus esforços, né, solicitantes. Vamos ver um pouquinho das suas vantagens e desvantagens. Vantagens, a gente tem a sustentabilidade na utilização dela, a padronização de peças fabricadas, todas em tamanhos iguais, sua rapidez na sua montagem. Desvantagem dela, exigência de equipamentos como gruas para transportar as peças. Você viu o tamanho das peças, então é necessário equipamento para estar transportando essas peças. E a disponibilização das lajes com fabricantes. Não é qualquer local, qualquer fabricante que tem a disponibilização para a entrega desse tipo de laje. Então, antes de concretar, utilizar esse tipo de laje, olhe em sua cidade, vê a demanda, se existe fabricantes para esse tipo de laje, correto? Laje Bubble Deck. Laje interessante, vamos ver um pouquinho dela. Também podemos analisar que ela é transportada, né, com auxílio de maquinários. Aqui uma preparação da laje para a concretagem. Vamos ver um pouquinho dela. O sistema Bubble Deck é um método revolucionário de eliminação do volume do concreto de uma laje que proporciona lajes mais leves e resistentes. Por meio de esferas plásticas entre telas de aço, é eliminado o concreto, que não exerce qualquer função estrutural, reduzindo significativamente seu peso próprio. Uma laje bem considerável em relação às demais, né? Em relação à leveza e resistência. Os benefícios de estar utilizando o Bubble Deck: liberdade nos projetos, facilmente se adaptam a layouts curvos e irregulares. Redução do seu peso próprio, 35% menor, permitindo a redução nas fundações. Eliminação de vigas, maior rapidez na economia pela eliminação das vigas e, consequentemente, pela ausência de serviços de alvenaria e instalações. Eliminação nas paredes de apoio, facilidade na metodologia construtiva. Ambientalmente adequado, redução de energia e emissão de CO2. É um dos benefícios desse sistema que já se encontra, né, em bastante obra aqui no Brasil, já se utiliza. Opa! Laje Steel Deck. A laje Steel Deck é um tipo de laje mista de metal, na qual utiliza-se de telhas metálicas com uma dupla função. Elas funcionam como forma autoportantes durante a concretagem e como armadura positiva na laje após a cura do concreto. A grande diferença em relação ao método tradicional é que a telha se mantém na laje mesmo após a concretagem. Por isso, recebe o nome também de telha-forma.
nada mais é que é uma forma, né, utilizada para concretagem. A laje steel deck pode ser utilizada em pisos e coberturas. Quando é executada na cobertura, costuma ser impermeabilizada, sem esquecer de planejar o escoamento das águas pluviais, as águas de chuvas. Sendo assim, as lajes steel deck são uma ótima solução para a construção mais ágil e limpa, mas para isso é essencial que a obra seja planejada adequadamente e com antecedência, considerando tanto a logística para receber o sistema dessa laje, quanto a definição dos materiais que serão utilizados. Uma das vantagens desse tipo de laje é reduzir ou eliminar totalmente as escoras no momento da concretagem. Mais barata que os outros modelos de laje, como a laje treliçada, a laje alveolar, geração de menor resíduos e como desvantagem, a gente tem por razões estéticas a necessidade, né, de utilizar forro suspenso. A laje, ela chapas metálicas, na qual entra a ferragem e a concretagem, certo? Bom, laje protendida. Vamos falar um pouquinho desse modelo de laje. Como aqui a gente pode observar na foto, temos aqui a bomba hidráulica, né, o macaco para proteção, o rapaz tensionando aqui o cabo de aço, dando a proteção na laje, certo? Aqui já uma laje todas com as cordoalhas, na preparação para a concretagem. Vamos dar uma olhada sobre esse tipo de laje. Bom, antes de falar sobre laje protendida, vamos explicar melhor o que é proteção. Bom, proteção pode ser definida como o artifício de introduzir numa estrutura um estado prévio de tensões, de modo a melhorar sua resistência ou seu comportamento sob ações diversas solicitações. A laje protendida permite maiores vãos entre os pilares, o que deixa o espaço tão seguro quanto de uma laje convencional, mas mais aberto e com maior aproveitamento dos seus espaços, sendo então muito usado em casas de festa, áreas de lazer, escolas, aeroportos. Também é bastante utilizado em edificações comerciais, residenciais, né, como foi mencionado, industriais, em lajes maciças, laje nervurada, em lajes, vigas, pontes e viadutos. Essa laje protendida consiste em cabos ou cordoalhas, que são engraxados e plastificados. Por conseguir vencer vãos maiores do que o concreto armado convencional, com uma menor espessura, a laje protendida também reduz o peso próprio da sua estrutura. Além disso, a solução apresenta maior durabilidade do que as demais. No entanto, a execução da laje protendida exige maior cuidado, com maior monitoramento nas diversas fases da sua etapa, né, fase de obra. Também são necessários equipamentos especiais e mão de obra qualificada, o que pode tornar a solução mais cara do que as lajes convencionais, pelo fato, né, de precisar de técnicos, mão de obra qualificada para exercer esse tipo de situação. Bom, aqui a gente tem um modelinho na qual aqui a gente tem a bomba hidráulica, que é utilizada para proteção. Temos aqui, propriamente dito, o macaco hidráulico, um macaco para proteção, certo? Melhor dito. O nicho de proteção e o cabo de proteção. Bom, o tensionamento dos cabos é realizado com macacos hidráulicos por profissionais especializados. Aqui é toda a utilização para estar realizando, né, a sua proteção nas lajes. Como temos aqui um exemplo do cabo, as cunhas. Vamos ter caps,
pocket formers, essa parte, as placas de ancoragem e os seus tubos, certo? Isso é para a composição da sua proteção. As vantagens de laje protendida: ganho para vagas na garagem, ganho do pé direito, flexibilidade nos layouts, menos pontos de apoio nas fundações, porque vai estar vencendo grandes vãos, menos pilares, obviamente, redução do prazo em execução, leveza na estrutura, pela espessura menor, lajes mais esbeltas, mais altas, e ausência na sua fissuração. Desvantagem: temos a mão de obra especializada, a geometria da estrutura de concreto é necessariamente ter maior resistência, certo? Portanto, pessoal, encerramos aqui mais uma videoaula, um bate-papo sobre alguns modelinhos de laje. Aqui eu deixei onde vocês podem me encontrar nas redes sociais para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que tiver, me procure. Tenho aí meu Facebook, meu Instagram e o meu e-mail, tá bom? A gente se encontra num próximo vídeo, na qual eu vou abordar algum tema relacionado à segurança do trabalho, certo? Sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho estrutural. Um grande abraço a todos vocês, engenheiros, arquitetos, construtores e estudantes. Até o próximo vídeo. Abraço!